Esse podcast é apresentado pela Copastur. Bem-vindos ao voo Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Babi Moreira. E eu sou a Isabela Galvão. E juntas vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. A acessibilidade é uma possibilidade de acessar um lugar, serviços, produto ou informação de maneira segura e autônoma, sem nenhum tipo de barreira, beneficiando a todas as pessoas, com ou sem deficiência em todas as fases da vida, ou seja, permite oferecer a todos oportunidade igual, independente de sua capacidade ou circunstâncias. O turismo acessível é aquele responsável por proporcionar maior autonomia e inclusão no âmbito do turismo. No Brasil, temos o Programa de Turismo Acessível, que se constitui em um conjunto de ações para promover a inclusão social e o acesso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida à atividade turística, de modo a permitir o alcance e a utilização dos serviços, edificações e equipamentos turísticos, com segurança e autonomia, ainda muito voltado às barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Mas, antes de começar esse papo cabeça, vou te contar como você faz para nos seguir. Siga a Saída de Emergência no Instagram, @saída.pod, o canal da Copastur Viagens e Turismo no YouTube e as demais plataformas Spotify, Deezer ou iTunes. Bom, então eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, Giovana Pano. Olá, Giovana. Um prazer ter você aqui com a gente no Saída de Emergência. Giovana, conta pra gente que tipo de passageira é você? Obrigada, Bárbara, Isa. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder participar, né, de um tema tão interessante e importante e que por vezes fica, né, esquecido. Bom, eu sou, então, pesquisadora, né, sou formada em turismo, sou bacharel em lazer e turismo pela Universidade de São Paulo. Desde a graduação aí já tenho algumas pesquisas na área, né, de acessibilidade, etc. E aí depois da graduação acabei fazendo uma especialização em administração de marketing, segui por esse caminho. Fui picada aí pelo bichinho da hotelaria, entrei na hotelaria e não saí mais. E aí eu voltei, faz 2 anos, para a USP, e a parte de pesquisa, no mestrado em turismo, né, com algumas aulas, assessorando a professora Débora, que é a minha orientadora também no mestrado, enfim, aí voltei aí para a carreira acadêmica. Maravilhosa! E vamos apresentar também a nossa apresentadora especial de hoje, e é a nossa apresentadora e também entrevistada, que é a Isabela Galvão. Isa, fala um pouquinho de você para a gente também. Perfeito, Babi. Eu sou coordenadora de eventos e incentivos na Copastur, sou formada em terapia ocupacional pela FMUSP e estou finalizando turismo na USP também. Sou completamente apaixonada pela temática, por aprender sobre pessoas e com pessoas, né? Sou muito engajada em causas sociais e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. A gente preparou algumas perguntas, mas primeiro a gente queria entender um pouquinho o que vocês falaram, que o que trouxe vocês para esse mundo da acessibilidade, mas a gente queria ir mais profundo nisso. O que despertou esse interesse em vocês nesse tema de acessibilidade em viagens? Pode começar, Giovana. Na verdade, Bárbara, eu acho que quando eu iniciei na graduação, foi um momento muito que estava o buchicho ali, né? A gente, por anos, ficou nessa defasagem, né, de leis, né, de uma visão, né, maior para esse público, né?
instituições, associações, e aí eu acho que foi crescendo ao longo do tempo. E quando eu ingressei na graduação, era um momento que estava se falando muito sobre isso. Então, justamente dessa necessidade, né, nossa, a gente tem um público gigantesco, o que a gente vai fazer agora, né? E o turismo nisso tudo? Qual que é o papel do turismo? O que o turismo está fazendo? Qual que é a necessidade dessas pessoas, né, com relação ao lazer? Porque às vezes quando a gente fala de acessibilidade, a gente acha que é só ali resolver o problema, né? Tornar um local acessível e pronto. E não é só isso, né? Na verdade, esse público, ele tem o direito ao lazer, né? Então, e o lazer vai muito além de você fazer apenas uma rampa, né? E aí começou muito essa discussão. Então, eu lembro que na época, a gente tinha na graduação uma disciplina que era de pesquisa, que na verdade iniciava, né, os alunos no âmbito da pesquisa, que era de resolução de problemas. E a primeira pesquisa que eu entrei foi com relação à acessibilidade no Ibirapuera. E ali eu acabei entrando e não saí mais. Aí me formei, né, acabei seguindo por outros caminhos, né, mas eu cheguei ainda a conseguir publicar um artigo sobre isso, e aí depois eu fui para a área da hotelaria, e aí na hotelaria eu vivi de um outro lado, né, então a gente vive do outro lado de tentar fornecer, né, a estrutura hoje, dentro dos hotéis, então é uma outra visão, né, não só na parte da pesquisa, né. Mas foi assim, algo, acho que ali teve um boom crescente dessa questão de acessibilidade, era um tema que estava em alta, e aí isso acabou me picando e foi. Legal. Isa, conta um pouquinho como que você se interessou aí pelo tema. Exato, eu já era muito apaixonada pela temática de acessibilidade desde a terapia ocupacional. Em viagens foi depois de formada em terapia ocupacional, em atendimento, quando uma mãe de um paciente chegou para mim e falou que gostaria de que eu ajudasse o filho dela para que ela pudesse viajar com ele no final do ano. E aí a gente foi vendo todas os obstáculos que precisávamos passar e eu pensei que não estava certo eu em terapia ali tentando sozinha, tipo, resolver e quantas outras pessoas poderiam estar passando pela mesma questão e que tinha outras coisas que a gente poderia fazer e que os equipamentos poderiam fazer e que tudo poderia ser feito. Então eu fui em busca de pesquisar sobre isso e aí encontrei algumas barreiras também, então entrei na universidade de novo e falei, tá bom, eu vou estudar desde o começo e não me arrependo nem um pouco. Gosto muito de conhecer sobre. Maravilhosa. A gente, conhecendo um pouquinho aí de vocês, então a gente queria ir um pouquinho mais profundo no tema, né, de acessibilidade. E aí, Giovana, se você puder, a gente coloca aqui, né, quais são os principais problemas de acessibilidade. Mas se você já puder trazer essa introdução, como você falou, não é só fazer uma rampa, se você puder trazer para a gente já esse conceito, junto com esses principais problemas que se encontram. Acho que até diferente da Isa, né, eu tenho um outro ponto de vista, né, eu tenho uma visão mais ali do turismo, do lazer, não só da parte que está ligada à terapia ocupacional, né. Quando a gente fala de acessibilidade, na verdade, sim, tem a ver com a rampa, tem, assim, você tornar o local acessível, mas tem a ver com a questão da inclusão, é você poder incluir as pessoas, né? Então, você dar o direito e incluir a pessoa numa atividade de lazer. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, parques, SESC, instituições de lazer. Então, você não tirar o direito dessas pessoas de participar, você conseguir nessas atividades, você incluir também a pessoa com alguma necessidade especial, né?
E aí, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, que têm algum tipo de limitação, a gente está falando de pessoas que têm também dificuldade para andar, a gente está falando de idoso, a gente está falando também de grávida, na verdade, a gente é um público gigantesco. Então, acho que a questão da acessibilidade, ela está ligada mais à inclusão, né? Como incluir as pessoas. E aí, para fazer essa inclusão, a gente tem toda uma norma, né? Para facilitar, para que seja possível, né? A gente fazer essa inclusão. Então, as normas, certamente, a rampa, toda essa questão do acesso, sim, elas são a base. Mas o objetivo final, realmente, é a inclusão. E os problemas, assim, que a gente encontra esse tema, assim, os principais problemas? Eu acho que ainda está ligado à questão da acessibilidade em si, porque como ela é a base para algumas coisas, então a gente não tendo, não tendo um espaço adaptado, né, a dificuldade de locomoção, ou locais que, por exemplo, com deficiente visual, a gente não consiga, né, liberar para entrar com um cão-guia, enfim. Ou que nem aqui, eu trabalho no hotel hoje, que a gente tem uma estrutura gigantesca, né? E aí a gente não tem, em alguns locais do hotel, o hóspede não consegue chegar, porque não é fácil esse acesso. Então, acho que as principais barreiras estão ligadas, sim, à parte arquitetônica, digamos assim, né? Eu acho que seria o primeiro passo, né? E aí o segundo passo é a gente tornar esse ambiente inclusivo. E aí seria uma segunda conversa. Perfeito, Gi. Eu concordo com o que você trouxe aqui com relação às barreiras, elas arquitetônicas e urbanísticas, elas são essenciais e são o primeiro passo realmente que estamos tomando, né? Então, até mesmo a política que eu apresentei ali no começo, ela traz um pouquinho dessa ênfase aí para a gente estar de uma barreira para a gente estar quebrando, né? Mas acredito que tenham outras que vêm tão importantes também quanto, né? As barreiras atitudinais, por exemplo, que seria essa questão, né, da inclusão, assim, de quanto as outras pessoas também estão preparadas, né, a estarem recebendo pessoas que tenham qualquer questão diferente da sua, sabe? Não só, né, de deficiência, acho que a acessibilidade, ela ainda é muito voltada ao termo pessoa com deficiência, e isso não é verdade, né, Gi? Acho que você trouxe isso já, todas as pessoas. Então, acho que pensando, né, quais outras barreiras que precisam ser quebradas para fazer uma viagem ser acessível? Você quer trazer algumas aqui? Para trazer uma viagem ser acessível, a questão, por exemplo, de cadeira de rodas, né? Então, a cadeira de roda motora. Então, uma das questões viagens de avião, por exemplo, em aéreo, como locomover. Hoje a gente, né, não está adaptado. Então, isso é um ponto, né? Você vê, por exemplo, o Brasil é tão grande, para a gente atravessar o Brasil, principalmente de locomoção, acaba sendo aéreo, né, o mais fácil. E a gente ainda tem essa dificuldade. A gente tem, por exemplo, no aéreo ainda, a questão do acompanhante, né? Então, a ANAC acabou criando algumas diretrizes para auxiliar, e hoje a gente tem uma tarifa diferenciada, né, para acompanhante, quando existe a necessidade realmente do acompanhante, então a gente acabou melhorando esse processo, mas ainda acaba tendo algumas dificuldades nesse sentido, de transporte. Enfim, acredito que na acessibilidade com relação a isso. O entendimento em si da necessidade das pessoas, eu acho que também é uma barreira, né, de como lidar com esse público, né. Essa é a principal dificuldade. Aqui, por exemplo, a gente tem eu trabalho num hotel hoje de lazer, no interior de São Paulo, a gente tem uma equipe de lazer que sente alguma dificuldade quando tem um deficiente físico, de como proporcionar atividades, do que fazer, de como abordar essa pessoa. Então, eu acho que a parte da educação também,
acaba sendo uma grande barreira, né? A gente não tem esse conhecimento, a gente não sabe como lidar, sem ser grosso, né? Sem ser invasivo, sem, assim, realmente trazendo as pessoas de uma forma inclusiva. Então, acho que seria uma das grandes barreiras também. Enfim, né? Dá para a gente vai pensando e vai vindo um monte. Mas eu acho que, de repente, nesse sentido da questão da inclusão, né? De como a gente incluir as pessoas e o fato da acessibilidade em si, o desenho arquitetônico, né? O projeto, acabam sendo uma das principais. A educação é complicada, né? Tanto é que você fez terapia, né, Isa? Mas, por exemplo, a Bárbara. Você teve alguma orientação, Bárbara, de como lidar com... Não, de jeito nenhum. E isso também é uma questão que traz um receio muito grande, né? Quando acontece com a gente realmente não sabe como lidar, né? Eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou que encontrou uma deficiente visual no elevador. E aí não sabia o que fazer. Na verdade, eu falei, eu acho que eu perguntaria se a pessoa precisa de ajuda. Mas eu também não sei, porque na hora você não sabe qual vai ser a sua atitude, né? Se você tem gente que fica com vergonha, tem gente que não sabe exatamente o que fazer, e por falta de conhecimento, de costume, de ficar com medo da pessoa ficar, né, brava, não sei. Então a gente realmente não sabe como lidar por falta de conhecimento mesmo das pessoas passarem isso, por vivência também, né? Por receio, enfim. A gente acaba meio que aprendendo ali no dia a dia, buscando se informar, etc. Mas hoje não existe um plano, né? Pelo menos eu, por exemplo, na escola, nunca tive muito contato, né? Não tive nenhuma experiência com nenhum deficiente, então não foi algo que eu vi na minha infância, né? Que cresceu comigo, que me ajudou a me desenvolver. É algo que eu cresci e fui entender o que era e fui tentar, né? Pesquisar sobre, eu tentei, né? Eu busquei informação depois de um tempo que eu já era maior, né? Mas não foi algo que cresceu ali junto comigo na minha educação. E isso é um ponto. Quando a gente fala também sobre essa questão, né? A gente pensa, hoje você, Bárbara, está aí na sua posição, e você você não é proprietário de um estabelecimento comercial. Vamos supor, amanhã você, né? Vou abrir uma loja. Esse é um tema importante também para você pensar na sua loja, né? Então, isso muitas vezes acontece. A gente, hoje, né, os estabelecimentos, eles vão pensar no que está ali próximo aos olhos, né? Talvez a acessibilidade não seja tão importante, ou eu não tenho tanto público assim para pensar nesse momento agora, e isso acaba se disseminando. Quando que eu vou pensar? Quando tiver uma lei, quando for obrigatório, ou se eu tiver muito público, né, que eu veja que realmente seja algo que está defasado no meu estabelecimento, isso eu vou me preocupar. E aí isso acaba sendo um ciclo e vai permanecendo, né? Então a gente acha que não é importante, ninguém entende como é importante e vai ficando. E aí hoje a gente tem algumas leis, né? Então a ANAC, né, já fez lá o seu termo, a gente tem uma base, né? Eu acho que nesse sentido a gente se desenvolveu, de tentar integrar, né, com base em alguns projetos de lei, e instituições também. Então, nesse ponto, ok, a gente tentou evoluir. E eu acho que o mundo inteiro, né? Então, a gente teve a Convenção da ONU, que também foi um ponto, e tentou evoluir nesse sentido. Mas na prática, né? O que acontece na prática, né? Isso eu acho que hoje é muito complicado. Quando a gente fala, por exemplo, de hotelaria, né, então existe lá um projeto de lei que antes era de 10% das UHs, né, das unidades de apartamento, deveriam ser adaptadas, e aí depois foi reduzindo para 5%, agora na última alteração virou 3%. E aí, só que existe uma fiscalização? Quem vê? Então, enquanto eu não tiver essa necessidade, eu não vou adaptar os meus quartos, né? Então, esse também é um grande ponto, né? Então, a gente tem, às vezes, a gente tem até alguma base, né, governamental, mas não tem
nenhum órgão regulador, né, nenhuma cobrança, e as coisas vão ficando, ficando e ficando. Exato. É como se precisássemos que chegasse alguém com uma cadeira de rodas para assim erguer uma rampa, né? Então, de fato, como se a demanda ela não surge desse jeito, né? A gente tem que realmente dar acesso para depois esperar que venham, que tenha. A questão é que todos possam, né, utilizar aquele espaço. E aí eu acho que até complementando um pouco o que a Gi trouxe, essa questão de barreiras, assim, como a gente fala bastante aqui da acessibilidade, não ser só para pessoas com deficiência, acho que a gente tem que lembrar que para você ter algo acessível, você tem que quebrar todas essas barreiras que todos esses obstáculos até você conseguir adentrar algum espaço, né? Então, para pessoas com deficiência física, por exemplo, há muitas barreiras físicas, arquitetônicas, alguma mobilidade reduzida também. Então, mas não são só essas as barreiras que acabam ultrapassando. Às vezes, até mesmo eles conseguem lá um lugar super adaptado e chega lá e o atendimento não é adequado. Então, as barreiras atitudinais. Fora isso, não adianta que só equipamentos de luxo, hotéis de luxo que se adaptem. Então, você também tem barreiras sociais. Além das barreiras tem a barreira comunicacional também, assim, até o mapa, a estrutura, a leitura do lugar, né, o quanto ela também é passível, né, de ser compreendida por todos que chegam lá. E aí, mais uma vez, todos. A gente tem que pensar que, por exemplo, comunicação, isso envolve até, inclusive, as pessoas que não sabem ler, né, então se eu chego hoje, a gente utiliza tanto o metrô aqui em São Paulo, que veio todo adaptado agora por conta da Copa, a questão das placas com inglês, então, de você conseguir receber turista, e a mesma coisa quando você vai lá para fora, se você chegar lá nas placas na Holanda e você vê tantas consoantes juntas, você não vai saber para onde ir, então, que esteja na linguagem mais próxima da universal, né, que é a inglês, a língua. Então, o quanto isso também é uma ação de acessibilidade para que todos, independente da sua condição. E aí você fala, tá, mas e as pessoas que, por exemplo, aqui no seu próprio lugar não sabem ler? Então, são todas essas barreiras que a gente tem que ir quebrando. Então, dentro de cada um desses pontos, ela tem mais um monte de nicho. Então, é como se eu pudesse desenhar, como se colocasse uma pessoa e algum equipamento ou alguma na viagens. Então, a gente tem vários pontos, né, que devem ser levados em consideração. Então, como se tivesse um monte de muro erguido entre essa pessoa e esse lugar. Só complementando, assim, um pouquinho tudo que a Gi já tinha trazido. Você falando isso, até lembrei de um ponto, assim, porque uma das primeiras pesquisas que eu fiz, né, foi nos parques, né, então, o Parque Ibirapuera era o principal objeto, só que a gente acabou pesquisando alguns outros parques para ter como referência e fazer um paralelo. E é engraçado, porque um parque, ele acaba sendo uma área meio que comum para todas as classes sociais, né? Quando você vê uma pessoa no parque, você não vê se ela é rica ou se ela é pobre, ela vai estar com shorts, vai estar andando e acabou, né? E aí você vê as pessoas sofrendo da mesma forma, né? Assim, é engraçado, né? Parece que é num local que todo mundo se colocou ali na mesma posição. Todo mundo que tem um problema de locomoção, alguma dificuldade, seja ela, né, qual for o motivo, gestante, idoso ou algum, né, tem algum tipo de deficiência, ele está ali no mesmo âmbito. Ele está ali, né, enfrentando os mesmos problemas, né? No fim das contas, né? A diferença é que, de repente, o que tem ali um poder aquisitivo maior, ele vai ter, de repente, alguém de apoio, né, uma enfermeira que vai conseguir pagar, etc. E né, um que tem um poder aquisitivo mais baixo, não. Vai realmente ter ali um contraponto. Mas quando a gente fez a pesquisa, assim, é engraçado que parece todo mundo muito igual, sabe? Todo mundo enfrentando o mesmo problema. Sem distinção ali, né? Todo mundo buscando lazer, todo mundo buscando uma atividade diferente, uma recreação, né? Um momento fora ali do momento de trabalho, e se distraindo. E aí teve um rapaz que eu entrevistei, que ele era
ele tinha múltiplas deficiências, né? Ele não falava, andava de cadeira de rodas, e ele estava com um funcionário do parque, no Ibirapuera. E aí o funcionário estava auxiliando, etc. E aí ele tinha um tabuleiro, e aí ele se comunicava pelo tabuleiro. Então a gente fez toda a entrevista com ele através do tabuleiro. E aí ele falando pra gente, né, assim, no final a gente viu que o parque tinha diversos pontos que não eram acessíveis, né, diversos locais que a gente tinha uma rampa e um poste no final, que você fala, para que tem uma rampa, né? Ninguém vai conseguir subir com uma cadeira de rodas aqui. Mas, assim, de forma geral, é engraçado que para ele estava tudo bem. A única coisa que ele falou assim, que acho que o banheiro podia ser um pouco melhor, né? Podia ter um acesso. E pra gente, até assim, olhando do outro lado, pra gente, nossa, mas como tá tudo bem? Imagina, olha aqui, você não consegue tomar uma água. E para ele, acho que até é legal ter essa visão, né, do turismo, porque quando você tá no momento de lazer, você tá tão bem que você quer se divertir, que tô em paz, sabe? Mas assim, ele estava com um auxílio, né? Então, não sei bem qual era o poder aquisitivo, né? E tal. Ele pediu auxílio de algum funcionário na entrada do parque e estava com um funcionário auxiliando. Então é engraçado. Tem sim essa questão, né, da barreira vinculada à parte, né, da parte social, enfim, do poder aquisitivo das classes, né? Mas também, olhando assim de forma geral, é um problema tão comum de todo mundo, né? É complicado, né? O dinheiro ajuda, né? Mas ainda assim, que nem hoje no hotel, por exemplo. A gente tem uma van, né, de suporte, mas é só de suporte, não fica à disposição dos hóspedes. E aí tem muita gente que chega na recepção, porque eu queria conhecer, eu queria andar e tal, o hotel é gigantesco. E é um público classe A, é um público de luxo, é um padrão alto. E aí você fala assim, não importa o dinheiro, entendeu? Eu não tenho acessibilidade hoje para alguns pontos e não tenho. Não tenho o que fazer. Mas, enfim, de qualquer forma, ainda assim estão no hotel de luxo, enquanto outros estão, né, por aí, né? Ou nem tiveram oportunidade de viajar, de fato, né? Exatamente. Mas é engraçado, né? Quando a gente começa a falar desse tema, vai longe. Vai longe. A gente tem até também um ponto, quando você fala que é comum, né? A acessibilidade de pessoas gordas e obesas, né? Quando você fala de transporte, quando você fala de poltrona de avião, catraca de ônibus, cadeira de restaurante, é muito comum, né? Essa questão da dificuldade. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, essa acessibilidade e a falta que a gente tem, né, da inclusão de pessoas gordas e obesas. Esse é um ponto também, né? Quando a gente pensa em acessibilidade, é para todo mundo, e são pessoas que têm dificuldade mesmo de viajar, né? Então, você pensa em avião, poltronas de avião, tem que, de repente, comprar ali 2 lugares, né? Tem que se acomodar em 2 lugares, porque realmente né, não cabe, né? É um pouco mais obeso e realmente o espaço não dá. Mas eu acho que a principal questão também é o preconceito, né? Principalmente quando a gente fala de gordofobia, essas coisas. Quando a gente trata ali, sei lá, de alguém com algum tipo de deficiência, né? Ou às vezes um idoso, dificuldade de locomoção, as pessoas são mais sensíveis, né? Se sensibilizam um pouco mais. Quando a gente fala de obesidade, parece que existe uma condenação, né? Você tá nessa condição porque você quer, e ninguém sabe o que aconteceu, o que tá por trás, enfim. Acho que isso acaba sendo também um dos problemas, né? Especificamente para essa questão. Questão do preconceito. E do outro lado, quando a gente fala de turismo e práticas de lazer, não existe inclusão. Não existe. Né? Não existe pensando nesse público, né? É muito difícil, né? A gente fala do tema só de uma forma geral, de acessibilidade de uma forma geral, mas não existe uma visão
esse público merece lazer também, né? Esse público também merece ter a sua atividade ali no tempo livre, e não é visto dessa forma. Acredito eu, né? Pela minha visão, não é visto dessa forma. E a importância da acessibilidade para as pessoas que precisam de um olhar especial, né? Porque, assim, eu fico pensando, e a gente que trabalha com isso na área de viagens, a gente sabe que um detalhe, um chocolate no quarto, um brinde, Mimo, ou um né? olhar diferente, ou uma lembrança ali, faz toda a diferença na viagem, na experiência daquele turista, né? E em questão de você trazer acessibilidade, né? Qual é a importância disso para um deficiente numa viagem? Né? Eu sei que a gente não está na condição de falar, mas a gente está na condição de trazer essa experiência. Então, o que vocês pensam, assim, que a importância da gente pensar nisso hoje no turismo? Acho que de trazer o bem-estar, né? Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de um momento de lazer, de um momento, né, de distração. Você trazer o bem-estar para a pessoa e incluir a pessoa ali, né? Mostrar que a pessoa faz parte, né? Incluir essa pessoa na sociedade. E aí, assim, tem diversas formas, né? Que nem você falou, tem um mimo, né? Uma delicadeza, enfim. Mas tem coisas ali também ligadas à adaptação do local, né? Que poderia ser feito para tentar, um exemplo, sei lá, a gente vai, aqui nem no hotel, a gente tem uma atividade no espaço X. Quem que consegue chegar nesse espaço X? Todo mundo consegue chegar nesse espaço X? Tá também ligado à acessibilidade, né? Mas a questão da inclusão, né? Então, essa pessoa que tem algum tipo de necessidade, que tem algum tipo de deficiência, ela vai se sentir parte, né, ali da sociedade, etc., quando ela puder sentir que ela pode fazer a mesma coisa que os outros, né? Isso que é importante, ela ter essa sensação de que ela vai conseguir fazer as mesmas atividades e ter o lazer como outras pessoas, né? Sentir que ela é importante ali também e que foi pensado nela também. E é isso que acontece, né? Geralmente não é. A gente acaba vendo como uma minoria e não é. E não é uma minoria, né, hoje em dia, né? É esse que é o ponto, né? Mas as pessoas, tudo a gente vai dando um jeitinho, vai ficando, não é tão importante, vai ficando para depois, e acho que o nosso papel, né, no turismo é tentar reverter isso, né? Tentar mudar esse cenário. Tentar mostrar, assim, que esse público é importante, e não só, né? Até já tinha comentado algumas vezes, acho que comentei com a Isa, com algumas pessoas, que eu vejo que as pessoas se importam mais quando existe um retorno financeiro. Então, a partir do momento que as empresas entendem que realmente é importante, porque vai trazer um benefício, um lucro, algum retorno nesse sentido, os olhos crescem. Mas a gente está falando de um público que sim traz retorno também. Totalmente. Né? Vão pagar também, vão consumir também, né? É uma boa parte da população, então... Exato, né? E aí, às vezes, acaba ficando esquecido ali, né? Nesse sentido de que nem um idoso. Ele pode ter alguma dificuldade, ele vai tentar viajar. Ele vai ter dificuldade, mas ele vai tentar viajar. Né? Ele vai gastar da mesma forma. E aí a gente acaba não se preocupando muito com isso. Não, ele vai, né? E aí acha que aí as empresas sabem que vão ter aquele lucro de qualquer forma. E aí restringe a visão apenas do deficiente, que acaba sendo um público menor, que não é tão menor assim, né? A gente está falando de quase, só de deficientes aí, quase 7% da população, mais ou menos. É bastante gente. Atenção, passageiros. Se acomodem confortavelmente. Exato. Eu só
Tô muito feliz com essa conversa aqui, porque de fato são coisas que precisam. A Gi falou sobre a questão educacional, né? Do quanto. Eu acho que momentos como esse, onde conversamos sobre, onde levantamos algumas informações que são necessárias para que todos pensam sobre isso. Talvez eu e Gi conversando aqui, só para a Bárbara já fez com que ela tivesse pensamentos, igual a Gi falou, se amanhã um dia ela quiser abrir uma loja, ela já vai ter outros pensamentos para abrir essa loja. Então, assim, algo que é importante e relevante para todos, porque como Giovana trouxe mesmo, não é minoria, e a gente tem que pensar que somos indivíduos. Cada vez mais essa conversa ela tem sido trazida. Somos todos indivíduos diferentes, singulares. Então, até mesmo o mimo, para você agradar as pessoas, você cada vez mais tem que sair do padronizado, porque às vezes o próprio chocolate ali, a pessoa tem que estar atento com a restrição de glúten, com a restrição que hoje, né, tem as doenças que envolvem isso. Então, assim, sem a gente falar sobre pessoas com deficiências, a gente falando só de algumas comorbidades, a gente já envolve cuidados individuais e atenções individuais, onde a gente já tem que estar preparado a entender que os indivíduos são diferentes e que precisamos estar atentos a todas essas diferenças se a gente quiser ter acesso de todos nas nossas ações, né? E então é muito, muito importante essa conversa por conta disso. E aí eu digo um pouco pela questão, acho que a gente não falou muito aqui, mas hoje em dia, até mesmo porque a pessoa com autismo não entra na categoria de pessoas com deficiências, né? Então, e com eles, a gente tem essa questão de que não há barreiras arquitetônicas, urbanísticas, específicas. O maior problema deles não tem a ver com isso. Tem a ver com a falta de conhecimento das pessoas em lidar, em entender o que é aquilo. Entender que, por exemplo, uma criança que está no chão fazendo birra não necessariamente é uma criança que está no chão fazendo birra. E você, como estar passando por perto, não tem que julgar aquela mãe, não tem que julgar aquela situação, não tem que... Só que para isso a gente tem que trazer cada vez mais informações, né? Então a gente tem hoje em dia alguns modelos, alguns empreendimentos que que ganharam até aqui no Brasil o Parque Aquático, que ganhou selo por capacitar todos fazer treinamentos, de trazer essas informações do autismo para os seus colaboradores. Então, acho que seria interessante que a gente trouxesse aqui, caso você também tenha algumas ações, de exemplos, né, de modelos de acessibilidade, de ações, que a gente pode usar aqui para passar para os outros aqui também. Você falou dois pontos super interessantes, Isa, a questão do alimentar também, né? Acho que está tão, hoje em dia, a sociedade mudou, né? Eu não digo na moda, mas a sociedade vai mudando e as pessoas vão mudando e a gente vai se adaptando, é natural. Então, hoje a gente tem celíacos, a gente tem veganos, a gente tem diversos tipos de restrição, né? E estar atento também é muito delicado, né? Então, a gente, inclusive aqui no hotel, por exemplo, a gente tem solicitações de que não pode ter nem alimentação cruzada, né? Então, até a manipulação do alimento ali tem que ser separado. Então, tem que ser, né, tem que ter um cuidado maior. Então, acho que é realmente um ponto de atenção, né? Então, hoje até a alimentação em si é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, aqui, hoje, a gente acaba, a gente tem, por exemplo, um menu diferente, né, um menu padrão, um buffet padrão, mas a gente vai adaptando no que for necessário. O segundo ponto, Isa, que você mencionou foi sobre o autismo, que eu acho que é realmente interessante, porque hoje a gente foi descobrindo o autismo, né? Eu acho que quem está fora da área foi vendo cada vez mais pesquisas, né? Eu acho que a minha mãe, né, as gerações mais antigas até tinham algumas pessoas, mas não sabiam como lidar, como tratar, e aí é bom que isso foi evoluindo, né? Então, as pessoas hoje que estão fora da área da saúde já compreendem muito melhor o que significa, já conseguem reparar uma criança ali um pouco diferente, mas ainda estamos caminhando, né? Acho que é algo ainda que está
incipiente, ainda temos muito que evoluir, a gente não tem educação para isso, né? A gente foi evoluindo junto com a sociedade. E aí a educação é o primordial, né? Então, aqui, por exemplo, no hotel, a gente tem uma equipe de lazer que foi treinada para saber lidar com esse tipo de situação, esse tipo de público, porque a gente tem crianças assim, e que têm atitudes completamente diferentes, né? Alguns casos, né, o pai informa, né, antes, né, quando chega ao hotel, no momento do check-in, o pai conversa com os tios, com os monitores de lazer, informa que a criança tem algum tipo de problema, um autismo, ou seja, algum tipo de deficiência, no caso, ou às vezes não. E a gente vai perceber ali lidando com a criança mesmo, que tem alguma dificuldade, ou às vezes em alguma situação que a criança se estressa muito, ela vai ter uma atitude diferente. Então, também, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, né? E é complicado, né? Então, a educação que a gente tem que ter, treinamento, acho que é a base para tudo, para a gente conseguir lidar, né? Quando a gente fala de um profissional da saúde, vai ter outra visão, vai ter outro conhecimento. Quando a gente fala da população em geral, é muito mais difícil, né? Não sabe lidar. Não adianta. Se não for buscar orientação, treinamento, a gente não vai sair do lugar e não vai evoluir nesse sentido. Então, hoje aqui, que nem a gente foi entendendo, né, que existe esse problema, tivemos algumas situações desconfortáveis, tanto para a equipe operacional, para os monitores, quanto para a própria criança, né, ali os pais, e a gente foi se especializar, foi entender, e hoje a gente tem uma equipe muito mais preparada. Mas é realmente uma situação complicada, né? Perfeito. Eu acho que eu até posso trazer algumas ações, assim, de alguns equipamentos, porque nós temos que pesquisar também para fazer nossos grupos, e aí, nesse meio tempo, eu fui conhecendo algumas ações de alguns equipamentos muito utilizados em viagens, tanto a lazer, ou quanto até, né, a Disney como um todo, ela é procurada não só para o corporativo também, né? Mas, no caso, a SeaWorld, que essas ações sensoriais, né? Então, parques que têm lugares sensoriais como parques aquáticos, eles são muito importantes de terem bastante ações, porque eles já lidam com uma questão sensorial ali. Então, e cada vez mais você vê parques aquáticos, tanto da SeaWorld quanto aqui no Brasil também temos alguns exemplos, se manifestando e buscando conhecimento, buscando treinamento, treinaram seus salvas-vidas para fazer acompanhamento das pessoas, sabe, de entrar, então o seu guia ali ser um salva-vidas que aqui no nosso caso, as filas e as atrações medirem, as placas estarem medindo o quanto de sensorial de cada estímulo de visão que aquele parque apresenta, aquela atração apresenta. Então, rompe barreira comunicacional, rompe barreira o próprio estudo, né, o treinamento que eles têm, então rompe barreira ali nessa parte de educacional também, de levar conhecimento. Então, assim, hoje temos bastante exemplos de o que se fazer, sabe? A gente não pode mais dizer que não sabe como fazer, né? Temos exemplos nortes no mundo inteiro, na Europa também tem vários guias de como fazer adaptações, questão de arquitetônicas e urbanísticas também, que aqui no Brasil a gente segue moldes deles, então isso não deixa com que nenhum, né, destino fica 100% acessível, esse 100% acessível, ele não existe, ele é uma busca constante, né, de você estar se melhorando, de você estar melhorando seus equipamentos, melhorando o acesso e quebrando barreiras, porque as barreiras, elas são erguidas o tempo todo. O importante é que a gente esteja sempre também quebrando elas, né? A gente imagina aqui que com esse tema, né, muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum parente com algum tipo de deficiência, vai ouvir também com a intenção de saber algumas dicas para quando quiser organizar uma viagem. Quais são os passos, ou se precisa
ter alguma atenção especial em relação a fornecedor, ou então a trazer aí o papel da agência de viagem, né? Se é necessário, ou tem que ter uma agência de viagens envolvida para conseguir fazer uma viagem, se consegue por si só fazer. E aí eu queria saber se vocês têm algumas dicas aí para quem hoje tem uma deficiência e quer organizar uma viagem. Bom, eu acho que tudo vai depender do modelo da viagem, né? Então, tem viagens e viagens, né? Então, a gente tem viagens mais complexas, né? Mais distantes, enfim, e viagens mais próximas, que são um pouco mais fáceis. Na verdade, assim, eu acho que hoje um agente de viagens acaba auxiliando muito, né? Mas também, do outro lado, eu acho que precisa ficar claro as necessidades. Hoje a gente sabe que a maioria dos lugares não está preparada, não está adaptado, às vezes dificuldade para embarque, dependendo, né, do tipo, né, da necessidade. Então, acho que buscar, às vezes, um agente de viagens que tenha mais um conhecimento, mais informação, que possa ir atrás, auxilia muito nesse processo. Mas a questão tem que estar clara, né? Ali o acompanhante ou a própria pessoa que vai viajar, que está buscando, acho que ela precisa também passar realmente qual a limitação, o que ela precisa, para a gente poder adaptar e entregar, né, um melhor roteiro, um melhor formato, ou às vezes até um melhor destino, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Socorro hoje, é um dos destinos que a gente tem, que tem ali um número maior de hotéis, tem alguns lugares que tem acessibilidade maior, já foi reconhecido, ganhou diversos prêmios nesse sentido. Então, a gente sabe que é um destino que está um pouco mais preparado para receber o turista. E aí, nesse sentido, de repente, acaba sendo uma sugestão de viagem, né? Então, acho que nesse formato, um agente de viagens ele vai conseguir auxiliar um pouco melhor, né? E tirar as dúvidas e planejar, organizar uma viagem muito melhor do que, né, alguém ali sem esse conhecimento. Não sei se a Isa tem algum... Concordo com a Gi, até na minha experiência aqui, acho que a gente utiliza no lado corporativo, né, o RSVP, mas assim, para a gente conseguir, quando a gente fala de grupos, né, para a gente conseguir, de fato, ter a compreensão de restrições alimentares, restrições se é de hotelaria, você sabe o quanto é importante que a gente passe para vocês essas informações e o quanto antes, né, não adianta também só passar na hora que chega lá, o quanto enquanto o fornecedor vai estar preparado para receber, quando já chega na hora, sabe? Então, é importante, o agente de viagem, de fato, ele auxilia, porque ele pode ir lá e procurar o fornecedor mais adequado. Só que isso só vai acontecer se você também deixar claro todas as questões que te preocupam, né? Então, é uma via de mão dupla no sentido de compartilhar as aflições, compartilhar as dores ali. A gente já teve cliente que se preocupou até na questão de condição social, a gente, de premiações, assim, de se preocupar a gente está, né, procurando uma viagem, mas a gente não gostaria que as pessoas se sentissem mal dentro do lugar que vocês escolherem. Então, assim, dessa preocupação. Então, o que precisa é sempre ter clareza nas informações e, obviamente, da nossa parte, ir atrás, busca dessas informações, ver o que a pessoa precisa e entrar em contato com todos os fornecedores. Se a pessoa estiver fazendo isso sozinha, ela também precisaria entrar em contato. Os fornecedores, quanto mais claro deixar essas informações, mais fácil fica para todos, né? Até para que eles possam ter esse acesso da informação mais rápido. Então, é tudo um jogo para lá e para cá, mas quanto mais claros a gente deixa as nossas necessidades, mais fácil para o outro conseguir enxergar as respostas para isso, e assim a gente vai buscando as informações necessárias para conseguir romper, né, barreiras que se apresentam. E assim, como está o Brasil
em relação aos outros países, porque a gente define o destino nacional ou internacional, assim, o Brasil ele tem atendido bem a acessibilidade, tem se preocupado em relação a normas, enfim, como que é a diferença aí do Brasil com outros países? O Brasil ele avançou muito nesse sentido, né? Acho que a gente saiu naquele momento lá na primeira década vamos falar mais sobre o tema, vamos, né, criar instituições, órgãos, trazer esse tema realmente em debate para a gente tentar tomar algumas ações. Aí surgiram algumas leis, e aí a gente vê que evoluímos nesse sentido, né? Mas a gente pega, por exemplo, quando eu fiz né, uma das minhas pesquisas, que foi sobre alguns pontos turísticos em São Paulo, né? Foi numa época que eu fui para Londres também. E aí, comparando os pontos turísticos, né, já faz aí alguns anos, comparando os pontos turísticos como museu, Londres já estava anos-luz na frente. Então, o que a gente aqui estava começando a entender o que era, lá eu já tinha tudo em braille, já tinha rampa de acesso, já tinha elevador dentro do museu, já tinha tudo, né? Já tinha evoluído. Então, querendo ou não, a gente tem países, né, que acabam de estão na frente, né? O Brasil ainda está entendendo, se organizando, a gente vê algumas ações em alguns lugares, mas ainda é muito incipiente. Eu acho que é essa questão da gente fazer quando existe uma fiscalização, e hoje, na maioria, não tem. Então, assim, de uma forma proativa, ainda é muito difícil, se as instituições não veem um benefício, né? Mas, do outro lado, acho que até essa questão de cunho social, ela tem se tornado também algo importante para as empresas, né? Então, a gente tem aí o ESG, programas de ESG, que visam toda essa questão de uma visão de desenvolvimento organizacional com as 3 frentes, né? Então, você vê social, de sustentabilidade, de governança. Então, acho que as empresas, de forma geral, elas estão olhando mais para esse cunho social, da importância da gente incluir, entender a necessidade da população, né, e tornar os lugares acessíveis. Então, vão surgindo exemplos assim, né, como a Isa comentou, alguns exemplos, mas ainda quando a gente compara com outros países, né, a mesma Austrália, né, a gente vê que existe sim uma diferença muito grande ainda, né? Não é um tema comum ainda entre todos os brasileiros. Concordo com a Giovana. Acho que o Brasil ainda precisa investir um pouquinho mais de reconhecer que é algo importante e usar de modelo as coisas que a gente tem lá fora, que são importantes para se não sabe por onde ir, sabe? Então busca onde já foi feito. E exemplos a gente tem bastante em muitos países de ações e como seguir, sabe? Então, o importante é você reconhecer que precisa buscar. Isso é algo importante. A partir do momento que você reconhece isso, você começa a já dar um passo para frente e caminhar. O Brasil está nesse momento assim, caminhando, mas reconhecendo, mas ainda falta as pessoas reconhecerem todos os âmbitos que isso engloba, né? E rompendo aí alguns obstáculos na cabeça de todos, rompendo preconceitos, rompendo muitos aspectos que são necessários. Eu acho que a gente tem ido bem profundo, assim, né? Tirando só a visão da acessibilidade que eu particularmente tinha, da gente ter aí só as regras físicas, né? E aprofundando mais o tema. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso voo aqui, né? Que realmente, como a Isa trouxe, é um tema que a gente precisa discutir, que a gente precisa falar, porque só da nossa conversa aqui já deu para perceber
quantas coisas a gente precisa pensar, analisar para ser realmente inclusivo, para ser realmente acessível, né? Então, eu queria que vocês falassem aí as últimas falas de vocês sobre a acessibilidade, sobre essa dificuldade que a gente tem de ter essa empatia, de entender o que é realmente ser acessível. A Giovana, se puder trazer também um pouquinho do que o trabalho dela, né, dentro do hotel tem feito e o que visa trazer aí para o futuro, por favor. Bárbara, eu acho que você falou um ponto realmente crucial, que é a questão da empatia. Das pessoas se colocarem mesmo, né? A gente não pensar nesse item, né, nesse tema, como apenas algo que é importante, tudo bem, tá importante lá, acabou, mas cada um com o seu problema, né? E não se colocar no lugar do outro. Então, essa empatia é realmente o diferencial. Uma das coisas que me fez lembrar agora também é esse rapaz que eu mencionei, que ele tinha um tabuleiro, né? Ele sofreu um assalto e aí ele levou um tiro e ele ficou naquelas condições por causa desse tiro. Então, assim, a gente pensa, né? Então, o que faz refletir sobre a empatia é muito isso. Ele estava bem, ele era uma pessoa saudável. De um dia para o outro, a vida dele se transformou e a gente, né? Qualquer um está sujeito a isso, né? Então, realmente a gente vê que é importante a gente se colocar no lugar do outro, a gente vê como a gente pode contribuir, a gente no setor do turismo, a gente, dentro ali da nossa rotina, do nosso trabalho, o que a gente pode fazer de ação para ajudar, se colocando nesse lugar, né? Aqui no hotel, a gente não segue aquela regra dos 5%, então, a primeira coisa que a gente está tentando mudar é isso. Então, a gente tem um projeto de desenvolver mais apartamentos, e aí dentro desse projeto, a gente já está pensando em quartos adaptáveis, e aí adaptáveis de uma forma mais ampla, né? E a gente facilitar esse acesso aqui dentro do hotel. Então, a gente aqui, né, entre a área total, a gente tem mais de 350 mil metros de Mata Atlântica, né, e aí a gente tem um lago, a gente tem trilhas, então a gente tem áreas que são um pouco mais complicadas de acessar. E aí o que a gente já colocou em pauta é essa questão da gente como a gente vai levar esse público, né? Como a gente vai facilitar o acesso a esses lugares. Como que essas pessoas também podem ter essa experiência e ver e fazer uma trilha, né? Então, a gente tem alguns projetos para tentar também fazer isso, né? Conseguir levar um pouco de lazer, levar um local diferente para esse público. E aí no treinamento, né? Então a gente está passando agora por um ciclo de treinamentos, né? Que particularmente a gente sente que essa questão da educação, ela acaba sendo um ponto crucial. Então a gente consegue mudar tudo e adaptando as coisas, né? Então a gente pode de repente não ter o melhor formato, né? Como, né? Seguindo uma norma da BNT, né? Como a gente deveria ter. Mas a gente tendo a vontade de incluir, a vontade de trazer, pensando, acho que a gente vai moldando as coisas e aí vai lidando melhor com esse público. Então, a gente entendeu que um dos nossos principais problemas, né, além da dificuldade ali arquitetônica, era realmente a educação. E é isso que a gente está investindo na equipe operacional, a educação dos monitores, equipe de recepção, garçom, de como lidar, entender o problema dessas pessoas. E na hotelaria a gente tem muito isso, né? De também o serviço. A gente entrega o serviço, né? Então a gente não consegue entregar o serviço para esse público, né? A gente não consegue entregar a mesma excelência. Então é isso que a gente também está buscando, né? Como entregar um serviço de qualidade para todo mundo, né? Obrigada. Isa, quer falar um pouquinho também? Então, eu só fico muito, muito feliz de conseguir complementar aqui algumas coisas. Eu falo que isso é minha meta desde que eu saí da terapia ocupacional e vim para o turismo, que é o que eu posso levar de informação, o que eu posso levar, complementar as pessoas que estão à minha volta com o máximo de informação possível, compartilhar a visão
exatamente isso. Nem todas as pessoas, a gente trouxe aqui que nem todas as pessoas, né? O olhar do profissional da saúde é diferente do olhar de uma pessoa, olhar de uma pessoa do turismo. Então, complementar com o meu olhar e deixar o máximo de pessoas possíveis enxergando o outro, e esse outro pode ser qualquer um, com respeito e buscando a inserção deles em todo e qualquer lugar, porque é direito dele. Não estamos fazendo nenhuma caridade, sabe? Acho que isso que é importante. Isso é direito. E todos os que puderem, né, sempre auxiliar e buscar essas informações e ajudar a que outras pessoas possam refletir sobre isso e fazer diferente, já é um começo, né? Já é algo que é possível para todos. E acho que esse podcast pode ser também algo como isso, levar essa informação. Certeza, esperamos que sim. Eu gostaria de agradecer muito, muito a participação de vocês, da nossa convidada Giovana, da nossa apresentadora especial Isabela. E vocês curtiram esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Nós chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigada.